O trabalho de conclusão de curso é referente à análise do comportamento mecânico de diferentes dosagens de concretas utilizando o resíduo de corte de mármore como substituição parcial do agregado miúdo. O alto crescimento populacional e desenvolvimento tecnológico tem provocado um aumento na produção para suprir a demanda nos diversos setores industriais, sendo algumas as consequências o alto consumo de recursos naturais e a grande quantidade de resíduos gerados. O setor da construção civil é um grande consumidor de recursos naturais para a produção de seus materiais. Segundo John, citado por Gaed, o setor consome de 15% a 50% de todos os recursos naturais extraídos. O setor da construção civil consome uma grande quantidade de rochas ornamentais. Segundo a Rochas, o Brasil no ano de 2018 produziu cerca de 9 milhões de toneladas de rocha bruta, sendo que 3,26 milhões de toneladas desse volume foi transformado em rejeito de processamento. Assim, a utilização do resíduo de pó de mármore no concreto pode ser uma alternativa para a preservação do meio ambiente, redução do consumo de recursos naturais e aplicação de um recurso sem destino nobre até o momento. Portanto, o objetivo do trabalho é analisar a influência da utilização do resíduo de corte de mármore como substituto parcial do agregado miúdo em concretos dosados para diferentes resistências à compressão. O passo a passo do trabalho foi a caracterização dos materiais, o estudo de dosagem, a confecção dos corpos de prova, o ensaio de resistência à compressão axial, o ensaio de resistência à tração por compressão diametral, ensaio de absorção de água e análise dos resultados. Quanto à caracterização dos materiais, o cimento foi executado à massa específica. O pó de mármore foi feito à massa unitária no estado solto e à massa específica. Para que fosse possível a caracterização do agregado composto, foi necessário determinar o teor ideal de substituição da areia pelo pó de mármore. Isso foi feito através da curva de compactação, onde foram executados a massa unitária compactada para vários teores de substituição da areia pelo pó, de maneira que se determinasse o teor ótimo de substituição, que é aquele em que a massa unitária compactada atinge seu valor máximo. No caso da pesquisa, os teores de 45% e 50% se apresentaram ótimos, porém, como o intuito do trabalho era utilizar a maior quantidade de resíduo, optou-se pelo teor de substituição de 50% de areia pelo pó de mármore. Para os agregados graúdo, miúdo e composto, foram executados ensaios de massa unitária no estado solto, massa unitária no estado compactado, curva granulométrica e massa específica. Quanto ao estudo de dosagem, as resistências foram avaliadas para concretos de 25 e 35 MPa conforme o método da BCP. Assim, os traços finais foram para resistência de 25 MPa em massa, 1 para 1,776, para 2,883, para 0,494 e um consumo de cimento de 402,13 kg por metro cúbico. Já o traço para resistência de 35 MPa em massa foi de 1 para 1,072, para 1,710, para 0,4, com consumo de cimento de 583,46. A confecção dos corpos de prova seguiram as recomendações da NBR 5738, sendo moldado 13 corpos de prova para cada lote, sendo que para cada traço foram moldados 2 lotes, um lote controle e um lote com agregado composto. Os corpos de prova foram submetidos à cura úmida até a idade de ruptura, onde eles foram então retificados e submetidos aos devidos ensaios. O ensaio de compressão axial foi realizado em 5 dos 13 corpos de prova de cada lote, conforme a NBR 5739. O ensaio de tração por compressão diametral foi executado em 5 dos 13 corpos de prova de cada lote, conforme a NBR 7222. O ensaio de absorção foi executado em 3 dos 13 corpos de prova de cada lote, conforme a NBR 9778. Quanto à caracterização dos agregados, analisando o resultado de massa unitária solta e compactada do agregado composto, percebe-se que elas foram maiores comparado ao agregado miúdo. Além disso, o módulo de finura do agregado composto foi menor, e isso se justifica pelo pó de mármore ser um material mais fino que a areia. Além disso, o agregado graúdo foi classificado como sendo uma brita 2, conforme o Ministério de Minas e Energias. O agregado miúdo foi classificado como sendo uma areia muito fina na zona utilizável inferior e o agregado composto como sendo uma areia muito fina quase na zona utilizável inferior. Quanto à resistência à compressão axial aos 28 dias, para o traço de 25 MPa, percebe-se que houve um acréscimo de 21,44% na resistência. Já para o traço de 35 MPa, houve um decréscimo de 4
4,44% na resistência, quando comparados os lotes com agregado composto ao lote de referência. Quanto aos resultados de resistência à tração por compressão diametral para o traço de 25 MPa, analisando o lote com agregado composto ao lote controle, percebe-se um acréscimo de resistência de 15,75%. Já para o traço de 35 MPa, houve um acréscimo de 2,85% comparando o lote com agregado composto ao lote controle. Quanto à absorção de água para o traço de 25 MPa, percebe-se que houve um acréscimo de absorção de 2,83% quando comparado o lote com agregado composto ao lote de referência. Já para o traço de 35 MPa, o acréscimo de absorção foi de 8,27%, comparando o lote com agregado composto ao lote de referência. Assim, foi possível concluir que a caracterização dos materiais possibilitou determinar a quantidade ideal de substituição da areia pelo pó de mármore através do ensaio de massa unitária compactada. Foi possível também dosar o concreto e fazer as correções experimentais dos traços. Analisando os resultados obtidos no ensaio de compressão e tração, a gente percebeu que a substituição da areia pelo pó de mármore não prejudicou a resistência mecânica do concreto, uma vez que para o ensaio de compressão, ambos os concretos ficaram com uma resistência superior à que foi determinada no momento da dosagem, de 25 e 35 MPa. Assim, pelos ensaios realizados, verificou-se a viabilidade da utilização do pó de mármore em substituição parcial ao agregado miúdo na produção de concretos. Aqui são utilizadas as referências utilizadas na apresentação.